E aí, pessoal, continuando as nossas aulas sobre ligações químicas, na aula 18 a gente vai aprender ligação iônica, que é uma explicação que pode ser aplicada para a gente compreender melhor como é que se dá a ligação entre metais e ametais. Como eu falei para vocês, a ligação iônica é um tipo de ligação estabelecida entre metais e ametais. Metais têm tendência a perder elétrons e ametais têm tendência a receber elétrons. Logo, é um tipo de ligação que se estabelece pela perda e ganho de elétrons. Metal tendência a perder, logo, ao perder elétrons, um metal se transforma em um cátion, em uma espécie positiva. A metal tem tendência a ganhar elétrons, se transformando em um ânion, uma espécie negativa. Desse modo, a ligação iônica pode ser entendida como uma ligação que se dá pela atração eletrostática entre cátions e ânions, ou seja, a atração entre espécies de cargas opostas. Uma informação importante que a gente tem que ter na nossa cabeça e não pode confundir é que um composto formado por ligação iônica, ou seja, um composto iônico, não é formado por moléculas. Lembrando que a gente definiu moléculas inicialmente como sendo uma espécie neutra formada pela ligação entre átomos iguais ou diferentes. Um composto iônico normalmente ele é sólido a temperatura ambiente e ele vai ser formado por cátions, espécies positivas, e ânions, espécies negativas, empilhadas, ou seja, pela sobreposição de cátions e ânions. E essa sobreposição em um sólido iônico não é de forma desorganizada, ela acontece de forma regular, de forma organizada, como a gente pode ver aqui nessa figura. Então, tomem cuidado. Se o composto for iônico, o composto não é formado por moléculas, ele é formado por uma sobreposição de cátions e ânions. Ah, mas em relação à carga de um composto iônico? Tem que ser zero. Isso significa que a quantidade total de cátions de espécies positivas tem que ser igual à quantidade total de ânions de espécies negativas, de modo que a soma das cargas resulte em zero. A matéria é neutra, logo a soma das cargas positivas e negativas tem que dar um valor zero. A questão é a seguinte: como é que a gente vai representar por meio de uma fórmula um composto iônico, a composição de um composto iônico? Por meio de uma fórmula chamada de fórmula unitária, que indica apenas a proporção entre cátions, partículas positivas, e ânions, espécies negativas, que formam o sólido iônico. Um exemplo de uma fórmula unitária que a gente já conhece é NaCl, cloreto de sódio, a fórmula do sal de cozinha. Só toma cuidado que essa fórmula não representa uma molécula. Na verdade, ela indica que no sal de cozinha, para cada cátion sódio, existe um ânion cloreto, ou seja, indica que a proporção entre os cátions sódio e os ânions cloreto é 1:1. Assim, uma fórmula unitária só vai indicar a proporção entre as espécies positivas e negativas. Determinando a fórmula unitária de um composto iônico. Então vamos supor que o exercício queira que a gente determine a proporção existente entre o sódio e o cloro no sal de cozinha. Então vamos imaginar que o enunciado do exercício diga assim: determine a fórmula do composto iônico formado pelo átomo de sódio e pelo átomo de cloro, dado o número atômico do sódio, que vale 11, como indicado aqui, e o número atômico do cloro, que vale 17. Bom, primeiramente, se o enunciado não dizer, não informar que o composto é iônico, como é que eu consigo chegar nessa informação? Eu sei que o sódio é um metal alcalino da família 1A e eu sei que o cloro é um ametal que está na família 7A. Ligação
que se estabelece entre um metal e um ametal, a gente pode classificar como sendo uma ligação iônica. Então, conseguindo caracterizar os átomos como metal e ametal, a gente consegue determinar se a ligação vai ser iônica ou não. Nesse caso, vai ser. Ah, mas e se eu não lembrasse que o sódio é um metal e que o cloro é um ametal? E se eu não tivesse a tabela periódica disponível? Então a gente vai ter que fazer a configuração eletrônica dos dois átomos. Começando pelo sódio, a gente tem 11 partículas positivas no átomo de sódio, logo ele tem que ter 11 elétrons. Fazendo a distribuição desses 11 elétrons, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, já deu 10 elétrons distribuídos, para 11 falta 1, 3s1. Então, a gente já sabe que na última camada do sódio, a camada M, existe apenas um elétron. Fazendo o mesmo para o átomo de cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, fazendo a conta, dá 10 elétrons, com 2, 12, para 17 falta 5, 3p5. A última camada é o terceiro nível, camada M também, e tem 7 elétrons. Em seguida, como é que eu faço para identificar o metal e o ametal? Metal normalmente tem menos do que 4 elétrons na última camada. Então eu já sei que o sódio, como tem apenas um elétron na última camada, é um metal. E um ametal normalmente tem mais do que 4 elétrons na última camada. Dessa maneira, a gente consegue estabelecer que o sódio é um metal e que o cloro é um ametal. Em seguida, metal tem tendência a perder elétrons, mas perde quantos elétrons? Perde todos os elétrons da última camada. Como o sódio só tem um elétron na última camada, ele vai perder esse único elétron. Então a gente vem aqui e representa sódio. Se ele perder uma partícula negativa, ele vai ficar carregado positivamente, uma carga positiva, indicando que ele ficou deficiente de elétrons. E um ametal? Ametal tem tendência a ganhar elétrons. A questão é a seguinte: ganha quantos elétrons? Ganha até atingir 8 elétrons da última camada. Regra do octeto. O cloro só tem 7 elétrons na última camada. Falta 1 para dar 8, a gente vem aqui e coloca Cl, 1-. Em seguida, como a gente faz para determinar a fórmula unitária? Sempre a gente representa a espécie positiva, primeiramente, e à direita a espécie negativa. Depois, basta a gente avaliar se a soma das cargas dá zero. 1 mais com 1 menos dá zero. Deu zero, a gente pode omitir essas cargas e simplesmente representar dessa maneira a fórmula unitária NaCl. Só toma cuidado, não significa que o sódio é neutro, não significa que o cloro é neutro. O sódio perdeu uma partícula negativa, então ele está carregado positivamente, 1+, e o cloro ganhou essa partícula negativa. Logo, o cloro está carregado negativamente, uma carga negativa. As cargas simplesmente estão omitidas na fórmula unitária. Interessante aqui é notar o seguinte: ao perder todos os elétrons da última camada, olha o que acontece com o sódio. Essa última camada vai deixar de existir, a última camada vai passar a ser a camada L, que tem 6 com 2, 8 elétrons na última camada, configuração de gás nobre. No caso do cloro, como o cloro ganhou uma partícula negativa, ele vai passar para
8 elétrons na última camada, configuração de gás nobre. Lembra que eu falei para vocês a regra do octeto? Que ao se ligarem, os átomos têm que atingir 8 elétrons na última camada, configuração de gás nobre. É uma configuração extremamente estável energeticamente. Nesse caso, a gente está respeitando a regra do octeto. Vamos fazer mais um exercício? Vamos supor que ele peça para a gente determinar a fórmula do composto iônico formado pelo cálcio e também pelo flúor. Ele dá o número atômico do cálcio, que vale 20, e dá o número atômico do flúor. Bom, se ele não tivesse informado que o composto é iônico, como eu poderia chegar nessa informação? Eu sei que o cálcio é um metal alcalino terroso, família 2A, e o flúor é um A-metal da família 7A. Com isso, ligação estabelecida entre um metal e um A-metal é classificada como ligação iônica. Ah, mas e se eu não soubesse e não tivesse a tabela periódica? Vamos lá, a gente tem que fazer a configuração eletrônica dos elementos. O cálcio tem 20 prótons, logo para que o cálcio seja neutro, ele tem que ter 20 partículas negativas. Fazendo a distribuição dessas 20 partículas negativas, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 10, falta 2 elétrons para 20. 10, 20. O cálcio tem 2 elétrons na última camada. Em seguida, vamos fazer a distribuição do flúor. O flúor tem 9 prótons, logo, para que ele seja neutro, ele tem que ter 9 partículas negativas. 9 elétrons. Fazendo a distribuição desses 9 elétrons, vai ficar 1s2, 2s2, 2p, 2 com 2, 4, para 9, 5. A última camada do flúor é a camada L e tem 7 elétrons na última camada. Com isso, a gente já consegue estabelecer o seguinte: normalmente, metais têm menos do que 4 elétrons na última camada. Então, eu já sei que o cálcio é um metal. E, normalmente, há metais têm mais do que 4 elétrons na última camada. Então, o flúor é um ametal, já que ele tem 7 elétrons na última camada. Metal tem tendência a perder elétrons, mas perde quanto? Perde todos os elétrons da última camada. Então a gente vem aqui e escreve cálcio. Se perder 2 partículas negativas, ele vai ficar 2+, porque ele fica com deficiência de cargas negativas. E o ametal tende a ganhar partículas negativas, tem tendência a ganhar elétrons. Ganha quantos? Ganha até atingir 8. Nesse caso, o flúor já tem 7 elétrons na última camada, ele vai ganhar 1 elétron. Se ganhou uma partícula negativa, ele vai ficar com uma carga negativa. Depois a gente vem, representa sempre a espécie positiva primeiramente, depois a espécie negativa e faz a soma das cargas. 2+ com 1 menos dá 1+, não resultou numa carga nula. Isso significa que a gente tem que fazer um balanceamento. A gente vai pegar o valor da carga positiva e trazer na frente da espécie negativa. E vai pegar o valor da carga negativa, que é 1, e vai trazer na frente da espécie positiva, do cátion. Desse modo, vai ficar dessa maneira a fórmula unitária. Cálcio, o 1 fica subentendido, flúor, o 2 a gente tem que representar. E a gente omite a carga 2+ e a carga 1-. Por que a gente faz essa inversão dos valores das cargas e representa aqui embaixo? Isso indica o seguinte: a gente precisa de 2 ânions flúor para neutralizar a carga 2+ de 1 cálcio. Ou seja, se a gente tiver 2 ânions flúor, vai dar 2 cargas negativas, que somada com 2 cargas positivas vai dar 0. E só dando um toque, olha lá,
Quando o cálcio perde todos os elétrons da última camada, a última camada passa a ser a camada M, que contém 8 elétrons, configuração eletrônica de gás nobre. E o flúor, se ganhar uma partícula negativa, vai ficar com 8 elétrons da última camada, configuração de gás nobre. 8 elétrons da última camada garante altíssima estabilidade energética. Aqui nessa parte eu quero fazer uma relação com um assunto que a gente já viu, tabela periódica. Se a gente recordar algumas informações que a gente viu nessas aulas sobre tabela periódica, a gente pode pular a etapa da configuração eletrônica. Ou seja, para escrever a fórmula unitária de um composto iônico, a gente não tem necessidade de escrever a configuração eletrônica, desde que a gente saiba algumas informações. Como, por exemplo, olha lá, a gente tem que saber que todos os elementos da família 1A são metais, metais alcalinos. 1A indica que todos eles têm um elétron na última camada. Metais têm tendência a perder elétrons, perde todos os elétrons da última camada. Desse modo, todos esses elementos da família 1A tendem a formar cátions monovalentes. E aqui eu coloco para vocês o seguinte, que além dos metais alcalinos formarem cátions monovalentes, é interessante a gente também saber que a prata tem tendência a formar cátions monovalentes e o próprio hidrogênio. O hidrogênio tem somente um próton, logo ele só tem um elétron. Se ele perder uma partícula negativa, ele vai se transformar no cátion hidrogênio. Ele vai se transformar num próton. Família 2A, todos os elementos têm 2 elétrons na última camada. Como são metais alcalinos terrosos, eles têm tendência a perder elétrons. Perde todos esses 2 elétrons da última camada, se transformando em cátions bivalentes. Além dos elementos químicos da família 2A, aqui eu coloco também o zinco, porque ele costuma aparecer bastante para a gente. O zinco tem tendência a formar cátions bivalentes. E por fim, é interessante a gente saber que o alumínio forma cátions trivalentes, 3+. E para complementar, eu coloco um exemplo aqui de uma espécie que pode gerar cátions com carga variável, que é o ferro. O ferro pode formar cátions bivalentes e trivalentes. E eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês que o cobre também pode formar cátions com carga variável. Existe o cobre 1+, que perde apenas um elétron, mas também existe o cobre 2+, formado pela perda de 2 partículas negativas. Então, olha lá, a gente já sabe, já conhece bastante espécies aqui positivas. Em seguida, falta a gente pensar um pouquinho sobre os ametais. Aqui eu coloco para vocês os ametais, faltou o carbono. Eu vou colocar aqui os principais ametais que formam ânions. Tá aqui. E aí a gente sabe o seguinte, que os ametais da família 7A têm 7 elétrons na última camada. A metal tem tendência a receber elétrons. 7 elétrons na última camada recebe quantos elétrons? 1, até ficar com 8. Por isso que os ametais da família 7A têm tendência a formar ânions monovalentes. Os ametais da família 6A têm 6 elétrons na última camada. Falta 2 para ficar com 8, configuração de gás nobre. Logo, os ametais da família 6A têm tendência a formar ânions bivalentes. E os elementos, os ametais da família 5A, têm 5 elétrons na última camada. Falta 3 para ficar com 8. Logo, eles formam ânions trivalentes. Eles têm tendência a receber 3 partículas negativas. Aqui eu só esqueci de falar que o hidrogênio, assim como os elementos da família 7A, também em alguns compostos pode ganhar partículas negativas, se transformando nesse ânion H1-. Esse ânion aqui recebe o nome de hidreto. Depois a gente vai aprender os nomes dos ânions. Tendo essas informações em mente, conseguindo extrair essas informações da tabela periódica, olha como fica fácil escrever a fórmula unitária de um composto iônico. Vamos supor que o exercício peça para a gente determinar a fórmula unitária de um composto iônico formado por bário e por fósforo.
O bário está na família 2A, é um metal alcalino terroso. 2A, 2 elétrons na última camada, tendência a perder elétrons. Perde esses 2 elétrons, então ele vai ficar 2 vezes positivo. Fósforo está na família 5A. 5A tem 5 elétrons na última camada. Tendência a receber. Recebe quantos? Até atingir 8 elétrons na última camada. Se ele tem 5, ele vai receber 3. 3 menos. Em seguida, a soma não dá zero. 2 mais com 3 menos dá 1 menos. Significa que a gente tem que fazer a inversão. O valor da carga positiva vem na frente do fósforo e o valor da carga negativa vem na frente do bário. E aí a gente reescreve, vai ficar Ba3P2. Ah, mas por que Ba3P2? A gente fez o balanceamento. Como o bário é 2+, olha lá, ó. Como o bário é 2+, se a gente tiver 3 cátions bário para cada 2 ânions P3-, vai ficar 2, 2 e 2, 6 cargas positivas. 3 menos com 3 menos, 6 cargas negativas. Por isso que a gente escreve a fórmula desse jeito. São necessários 3 cátions bário 2+, para cada 2 ânions P3-. Com isso, a gente consegue manter a eletroneutralidade do composto iônico. A soma das cargas sempre tem que dar zero. E por fim, eu gostaria de recordar com vocês que a energia de ionização aumenta no sentido das setas em vermelho. Ou seja, quanto mais para cima em um grupo estiverem os elementos e quanto mais para a direita estiverem os elementos químicos, maior vai ser a energia de ionização. Ou seja, maior vai ser a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo. Isso significa que elementos químicos mais na parte direita e superior da tabela periódica têm maior energia de ionização. E espécies mais para o lado esquerdo e para o canto inferior têm menor energia de ionização. Isso significa que espécies no canto direito e superior da tabela periódica a metais tendem a ter alta energia de ionização. E o contrário, espécies à esquerda e no canto inferior da tabela periódica têm tendência oposta, tendem a ter baixa energia de ionização. Isso significa que a energia necessária para se remover elétrons dos metais é baixa, é fácil de remover elétrons de elementos químicos metálicos. Por isso que metais têm tendência a perder elétrons. E os ametais? Os ametais têm alta energia de ionização. A energia necessária para se remover elétrons dos ametais é alta, então é difícil. Por isso que quando eles se ligam com os metais, a tendência é que eles recebam partículas negativas. Ah, mas e em relação aos gases nobres? Os gases nobres também podem ser considerados como ametais. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Os gases nobres têm alta energia de ionização? Sim, eles têm alta energia de ionização. Ah, então isso significa que eles têm alta tendência de receber elétrons? Não, os gases nobres é um caso especial. A gente tem que recordar que os gases nobres têm 8 elétrons na última camada. Logo, eles apresentam uma configuração eletrônica extremamente que garante alta estabilidade energética. Com isso, os gases nobres tendem a existir de forma isolada. Eles não tendem a se conectar com outros átomos, já que eles são bastante estáveis. Assim, mesmo os gases nobres tendo alta energia de ionização, a tendência que eles têm de receber elétrons é extremamente baixa. Ah, mas então os gases nobres não se ligam com nenhum outro átomo? Nunca foi encontrado na natureza átomos conectados com os gases nobres. Mas em laboratório, em condições não ambientais, os cientistas já conseguiram fazer com que outros átomos se ligassem com o argônio, com o criptônio e com o xenônio.
Beleza, galera? E por fim, é interessante a gente aprender um outro método para se determinar a fórmula unitária de um composto iônico. Eu coloco aqui para vocês que a gente também consegue determinar a fórmula unitária a partir da fórmula de Lewis dos elementos químicos. A fórmula de Lewis nada mais é do que o símbolo do elemento rodeado pelos elétrons da última camada do elemento. Vamos escrever então a fórmula de Lewis de alguns elementos químicos. O sódio está na família 1A, logo ele tem um elétron na última camada. Basta vir aqui e representar por meio de um X ou de um círculo o elétron da última camada do elemento químico. O cálcio está na família 2A, logo ele tem 2 elétrons na última camada. A gente escreve aos pares os elétrons do cálcio, indicando que eles estão emparelhados. Depois a gente pode entender um pouquinho melhor o significado de emparelhados. Vamos pensar agora nos ametais. O flúor tem 7 elétrons na última camada. Para os ametais, a gente escreve da seguinte maneira a fórmula de Lewis. 7 elétrons na última camada, falta 1 para dar 8. Então, dos 7 elétrons, já deixa um aqui não emparelhado. E todos os outros elétrons, os 6 restantes, a gente coloca emparelhado. Vamos pegar o oxigênio. O oxigênio está na família 6A. 6 elétrons na última camada. Falta 2 para dar 8. Então, dos 6 elétrons, a gente vem e deixa 2 desemparelhados. E os outros 4 elétrons, a gente coloca emparelhado. Olha lá, o nitrogênio está na família 5A. Tem 5 elétrons na última camada. 5, falta 3 para dar 8. Então, a gente vem aqui e coloca 3 elétrons não emparelhados. E os outros 2 elétrons para dar 5, a gente coloca aos pares. Beleza, a gente fez aqui a estrutura desses ametais. Vamos lá, então, como é que a gente faz para determinar a fórmula unitária a partir da fórmula de Lewis dos elementos? Vamos supor que um exercício peça para a gente determinar a fórmula unitária de um composto iônico formado pelo cálcio e pelo flúor. Tá lá. Então vamos lá. A gente vem primeiramente e escreve a fórmula de Lewis do cálcio. Ele está na família 2A, tem 2 elétrons na última camada. E escreve a fórmula de Lewis do flúor. O flúor está na família 7A, 7 elétrons na última camada. Falta 1 para dar 8. Já deixa um elétron aqui não emparelhado. E os demais a gente representa aos pares. Ou seja, representa de forma emparelhada. E aí, a gente tem que lembrar que metal tem tendência a perder elétrons, o cálcio vai perder todos os elétrons da última camada. Então, ele perde elétrons. A metal tem tendência a receber, a ganhar elétrons. Então, o cálcio vai doar elétrons para o ametal. Só que a partir do momento que esse átomo de flúor ganha um elétron doado pelo cálcio, ele já vai ficar com 8 elétrons na última camada. Percebe? Então, é necessário mais um átomo de flúor para receber o segundo elétron do cálcio. Olha lá. Dessa maneira, a gente vai chegar no seguinte. A gente pode representar que o cálcio perdeu 2 elétrons, logo ele vai ficar com 2 cargas positivas. E a gente vem aqui e representa somente um átomo de flúor. Inicialmente ele tinha 7 elétrons. E olha lá, a gente tinha deixado um aqui não emparelhado, mas ele vai receber um elétron do cálcio. E vai ficar, para cada elétron que recebe, fica com uma carga negativa. Como o flúor recebeu um elétron, ele vai ficar um menos. A gente vem, coloca o flúor entre colchetes e indica que na realidade não é um átomo de flúor só, são 2 átomos utilizados nessa representação. Prontinho, a gente chegou aqui próximo da fórmula iônica desse composto.
Aí falta a gente fazer o seguinte, a gente omite as cargas e omite os elétrons, vai ficar CaF2. É mais difícil representar dessa maneira, só que olha só, a gente tem mais detalhes. A gente percebe que metal tem tendência a perder elétrons, a doar elétrons, e a metais tem tendência a receber, a ganhar elétrons. Os elétrons doados pelo metal são recebidos pelos átomos de flúor. E aí a gente consegue entender que são necessários dois átomos de flúor para receber cada um deles um elétron do cálcio, já que para cada átomo de flúor, um elétron é necessário para atingir 8 na última camada, configuração de gás nobre. É um pouquinho mais difícil, só que a gente consegue compreender um pouquinho, a gente consegue compreender um pouco mais aprofundadamente como se dá a ligação iônica. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha que falar para vocês sobre ligação iônica. Quero deixar um abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.